Então, galera, sabe qual é o erro desse país? O que eu observei é que é tipo assim, cara, você é um policial militar, ou você é do corpo de bombeiro, né? Aí você apoia um teu político. Um exemplo, eu vou apoiar o Bolsonaro. Por que eu vou apoiar o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro tá com os militares, tá com os bombeiros, né? Aí daqui a pouco surge uma lei, né, que ferra de verde e amarelo o bombeiro ou o policial militar. Aí o cara fala assim, não, você traiu a gente não está mais com você. É isso que a gente vê no Brasil, os interesseiros. Eu votei no Ciro Gomes. Aí vamos supor que o cara cria um projeto que me prejudica. Eu não estou nem aí, eu vou continuar apoiando o Ciro Gomes. Entende? Eu não vou deixar o Ciro Gomes porque ele fez um projeto ou tirou um recurso. Eu não vou deixar de votar no cara por conta disso. Mas no Brasil, os interesseiros são assim. Os caras votam em alguém, eles não estão preocupados com o coletivo. O erro do Brasil é esse. A falta de patriotismo é gritante, cara. Eles não estão preocupados com a situação do povo, eles estão preocupados em se beneficiar. Foi nessa que muitos se deram mal. Muitos confiaram e se lascaram. Muitos pequenos empresários se arrebentaram, porque acharam não, que o Brasil, não, a gente vai ter que cortar isso aqui, o brasileiro vai ter que escolher menos direito e mais emprego. Gente, é tão ridículo os discursos que o povo sempre tem que abrir mão dos seus direitos. A palavra já diz, direitos. São direitos constituídos e garantidos. São esses direitos que eles têm o olho. Cara, a reforma trabalhista tirou o feriado do cara que trabalha na escala 12 por 36. Foi esse mesmo papo de que ia gerar emprego e a lei só beneficiou quem? Quem? Os empresários. É sempre assim, desde o golpe de 64, a questão deles é fazer tudo pelos empresários. Por quê? Porque são eles que vão remunerar os partidos, são eles que dão dinheiro para os partidos. Então, o problema é que o político ele é dessa forma, o político é canalha dessa forma. Mas o que eu estou vendo no Brasil que não é só o político que é canalha não, o povo também é canalha. Porque eles estão um pouco se lixando por o nordestino, né, que o Bolsa Família dele é menor. Não tem que receber Bolsa Família. Teve uma pessoa que falou assim, quem já está com o dinheiro garantido, né, não vai falar nada. Gente, um Bolsa Família de R$ 300, ainda que fosse de 600, isso é um dinheiro garantido, sabe? Isso é vida ganha. Eu vou vida ganha. Isso é vida ganha. É um absurdo, cara. Então, o problema do nosso país, que talvez a gente não está sendo abençoado por conta do egoísmo que há aqui, cara. É um egoísmo terrível. São guerras que acontecem, cara, que só quem paga são inocentes. Só quem morre é o estudante. Sabe, o pretexto para se fazer guerra no país é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Há um pretexto, cara. Não, nós vamos subir, nós vamos lá, que tem que liquidar o crime e tal. Eu queria ver se liberasse essa porcaria de droga toda. Como é que ia ser, cara? Eu queria fazer um teste. Porque se for para devolver, eu sempre falei isso nas outras mensagens, se for para devolver todas as vidas, se for para não colocar mais a vida das pessoas em risco, se for para as pessoas não ter que viver no meio de tiroteio de 900 tiros por minuto, de várias armas, né? Se for para a pessoa não morrer dentro de casa, meu irmão, cheira essa porcaria até com os ouvidos, para não falar outra coisa. Engole isso, come essa porcaria, se for para ter paz nas comunidades. Mas isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Isso não beneficia. Isso não beneficia os que vivem disso. Então o que se faz com o Brasil, cara? Não dá para você bater de frente com um sistema desse. Não dá para você bater com um sistema porque você não tem poder para isso.
Não há uma andorinha que consiga fazer verão aqui no Brasil. Não há espaço para heróis. Heróis morrem aqui. Heróis de verdade vão para debaixo do caixão. A única coisa que se pode fazer aqui no Brasil é investir na educação. A única coisa que se pode fazer no Brasil é investir na saúde, né? Na segurança pública. São os três quesitos, né? Eu sempre digo que para isso acontecer tinha que acabar com a corrupção na política, e para acabar com a corrupção na política tinham que ter várias leis, e as leis tinham que funcionar. Você pode ser eleitor do Bolsonaro, é seu direito, tá? Eu votei no Ciro Gomes. Você pode ser eleito, você pode escolher, é seu direito. Ninguém vai destituir o presidente, a não ser que ele faça alguma cagada que mereça ser destituído. Não, cumpre o seu mandato, seu Bolsonaro. Cumpre. A gente aguenta, tá? Porque não fomos nós que te botamos aí, então quem que vai ter que aguentar mais isso daí foi quem te botou aí. Então nós só assistimos a desgraça que fizeram, mas a questão é a seguinte: como que vocês, eleitores de Bolsonaro, vê o Pazuello, que é um militar, fazendo campanha política para o Bolsonaro sem máscara, mas não vou nem falar da questão da máscara, que já está errado, mas um militar apoiando política, ou seja, desobedecendo a Constituição, e vocês vendo o exército não fazer nada, nenhuma punição com ele, não dá nenhuma punição. Como que vocês veem isso, gente? Só isso que eu queria saber. Porque a lei não funciona. Ou seja, nem a lei aqui dá certo. Nem a lei funciona. Por isso que nosso país nunca vai dar certo. A lei não funciona. Tem político que matou e não perdeu o foro, não perdeu o cargo. Demora-se muito para perder. Tinha que ser uma coisa instantânea. Mas há um sistema de proteção, de negação, de não podemos punir. Porque, sabe por quê? Porque se a gente começar a punir, e eles pensam assim, o povo vai querer que tudo seja punido. Sabe? É isso que acontece no Brasil. Não há essa punição. Se voltam para você, cara, o cara perder o foro, o cara ser preso, chegar a ser preso, ou pagar uma pena grave, o cara tem que fazer muita coisa. Ele tem que jogar tudo de uma sujeira. Ele tem que ser alguém que possa cobrir as sujeiras de outro. E o que se faz com um país desse, cara? A resposta tem que ser na urna. Mas aí, quem se apresenta como candidato do Brasil? Quem são os representantes? Quem eles representam? Esse é o problema. Então vamos lutar para que pelo menos o nosso país tenha educação, saúde e segurança pública. Esses três quesitos. Educação, saúde e segurança pública. Mas é difícil lutar sem recursos. Temos que lutar para que os recursos que são destinados naquela área realmente cheguem ali. Né? Não existe punição grave para quem rouba na saúde. Não existe. Eu acho que a área que tinha que ter a punição mais severa é quem rouba da saúde. Ou quem não destina o recurso que deveria destinar ali. Porque você vê, tem 10% um exemplo, tem 10% de recursos para a saúde. O cara me põe 5, 3, 2. Se tem 10%, tem que ser obrigatório que esses 10% seja utilizado na saúde. E não pudesse gastar em outra coisa. Você vai fazer a Copa do Mundo? Vai fazer a Copa do Mundo. Para onde vai esses recursos? Tantos por cento. Tem que ter um site que acompanhe isso. Tá? Na questão da saúde, eu sempre falei disso, existe tecnologia para monitorar os médicos. Quem é o médico que está no hospital? Você vai ser atendido? Sim, vou ser atendido. Eu estou pagando, com o meu salário está sendo descontado pelo INSS. Então eu estou pagando. Então eu quero ser atendido como se fosse um particular, mano. Chego lá, faço a minha ficha, tudo no computador. A hora que eu quiser entrar no site do INSS, eu consigo ver que foi feito aquele cadastro. O médico vai me atender, eu vou qualificar esse médico, né?
eu sei quanto eu qualifiquei ele, como que ele me atendeu, né? Eu vou qualificar como ele me atendeu, se eu fui atendido, se ele não estava. Isso é se preocupar com o cidadão. Mas é porque eles não fazem? Porque no Brasil é assim, quanto mais direito o povo ganha, mais o povo fica forte. E mais a corrupção fica difícil de ser feita. Então, essa é a estratégia, né? Exigir-se direitos, porque quando se acaba com direitos, isso se torna massa de manobra. Por que querem tirar os direitos trabalhistas? Por quê? Por que existe salário mínimo? Lógico que tem duas questões aí. Uma, que é o mínimo que você pode pagar a pessoa, mas esse salário mínimo em outros estados tinha que ser igual, mas não é. Por quê? Por conta de dinheiro, né? O estado é menor, recolhe menos impostos e tal. Mas tinha que já que o estado é menor, o salário mínimo tinha que chegar lá por outro meio, mas tinha que ser o mesmo salário mínimo. Porque é um valor universal, um valor nacional. Tinha que ser, pelo menos tinha que ser, para que fosse justo, né? Então, se não chega ali, não é porque o Estado recolhe menos, vai se tirar um recurso e vai se pagar aquele salário, de qualquer forma. Isso é respeito ao povo, né? Você vê quantos anos empregadas domésticas lutaram para ter os direitos e demorou tanto, tá? E nós temos pessoas na política muito inteligentes, mas são coração endurecido, não tem compromisso nenhum com o povo. Nós temos pessoas não tão inteligentes, mas que têm um coração, ou seja, você tem que ter uma combinação de uma pessoa que entenda do assunto e uma pessoa que tenha um coração naquilo, que realmente respeite o povo brasileiro. Senão você não tem um deputado perfeito. Você não tem um deputado. O cara não, ele não pode roubar. Ele tem que ter conhecimento daquilo que ele está votando e ele tem que votar com a sensibilidade do povo, pensando no povo. Então é difícil você ter um deputado para fazer a votação, um deputado realmente que não esteja focado em outros interesses. É muito difícil, por isso que sai tudo errado. Então temos que começar a colocar os do povo lá dentro, né? Os do povo. Comece a colocar. Não coloque, tem que proibir esse negócio de família dentro da política. Tem que se proibir. É Neto, é não sei o que lá, Neves, é não sei o que lá. Tem que se proibir isso. Tem que se proibir. Tá? Pelo menos no mesmo ano de mandato. Tem que se proibir. Mas botar primo, tio, não, mãe, não pode, para cargo. Tem que se proibir mesmo. E punir mesmo quem fizer. Com multa violenta, né? Mas é muito difícil no Brasil, porque as empresas... Tem muitas empresas que não conseguem crescer no Brasil porque há essa disputa toda aí. Isso não tem prazo para acabar. Então acreditar na mudança do Brasil é muito difícil. Se os caras não conseguem cuidar nem da Amazônia, a Amazônia está sendo saqueada na mão grande. Tá difícil. Eu acho que talvez quando os recursos acabarem, que as pessoas passarem a necessidade, talvez as pessoas acordem. Mas são tantos sintomas, né? São tantos alarmes que que a nossa política brasileira está mostrando, que esse Covid talvez esteja mostrando para a gente que é hora de a gente acordar. Porque nós estamos na era da informação, nós conseguimos nos comunicar. E como nós estamos nos comunicando? Nós estamos nos degladiando. Nós somos inimigos de nós mesmos. Ao invés da gente olhar e exigir, como eu falei no início, por que o exército não puniu o Mourão? Sabe? Eu fico protegendo ele porque ele é o vice do presidente queridinho meu, porque aquele presidente queridinho meu me beneficia. É assim que está o Brasil, né? Uma casa dividida contra si mesmo, né? Como disse Jesus, não vai para frente. Nós estamos divididos. Nós não exigimos dos políticos a ética, nós não exigimos dele a lei. Se você não exige que a lei faça justiça, mano, acabou o país. Se um militar pode chegar e apoiar um político, e isso é um ato inconstitucional,
e não há punição, acabou o país. Acabou. Eu estou dando um exemplo, tá? Isso é só um exemplo. Porque tem pior. A outra lá que matou, o outro que matou a criança. Olha o tempo que demora, processo na justiça. Mano, não tem que ter processo. É um crime. Acabou. Não tem mais salário, não tem mais nada. É o mínimo que se pode fazer. É o mínimo. E depois começar. Não tem foro privilegiado para isso, gente. Não pode ter, né? Eu acho que o país é muito perdoador. Eu sei que se trata de seres humanos, que erraram e tal, mas, cara, são coisas graves. Não são qualquer coisa, né? Então, deixando essa questão de lado, porque ali tem famílias, tem gente sofrendo ali, tem gente... Deixando essas questões de lado, que eu nem gosto de falar dessa parte, vamos falar de leis, que tem que ter um pé firme, o brasileiro tem que ter um pé firme de fazer valer a lei, de ter como chegar na justiça e falar assim, não, eu quero que, se o Mourão fez um ato constitucional, se o juiz lá do Supremo teve um ato constitucional, eu quero que isso seja revisto. Eu quero que essa punição venha. Mas é pensar demais, é acreditar muito, mas tem que ser o povo em massa, não pode ser só um ou dois. Tem que ser o povo nessa visão. Então, já que não vão cumprir a lei, a gente para de ouvir essas pessoas. Vamos fazer isso. No momento que um cara desse faz uma parada dessa e ele mesmo nem pede para ser punido, porque o certo é o seguinte, se você fez, meu irmão, assume a responsabilidade. Então, o que a gente faz? A partir de hoje, esse cara aqui não serve mais pra gente. É assim, a gente tem que começar a eliminar. Então, quando começar a falar, muda até de canal. Emissoras de televisão, se negar a entrevistar esses caras, deixa eles no esquecimento, né? Acabou. Aí o Brasil talvez dê certo.